Tudo bem, galerinha do barulho? Voltamos para mais uma aula aí de literatura com o modernismo terceira fase, tá? Essa terceira fase aí vai dar uma probleminha aí com as outras, tá? Então, é bem interessante, é legal, preste atenção nos autores, características e vamos lá. Pessoal, agora nós vamos ver modernismo, literatura brasileira. Vamos ver a terceira fase do modernismo no Brasil. Tá? Essa terceira fase trouxe algumas mudanças que nós vamos estudar agora. Essa terceira fase ela iniciou em 1945 a 1960. Tá? Também ela é chamada de neomodernismo ou pós-modernismo. Tá? Aqui nós temos alguns dos seus principais representantes, né? João de Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. Nós vamos ver que essa terceira fase de 45 a 60 vai estar passando por um contexto histórico, que seria em 1945 o fim do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, em 51 a 54 o retorno de Getúlio Vargas ao poder, em 60 a fundação de Brasília, 61 Jânio Quadros renuncia, 61 a 64 João Goulart na presidência, 64 a Revolução Democrática e depois a anistia em 79. Então eles vão passar por essa revolução de 64. Mas isso aí depois nós vamos ver nessa contextualização da terceira fase, nós vamos ter uma diferença, nós vamos ter o tropicalismo, uma subdivisão aqui dentro, onde vai passar por essa fase. Então aqui essa terceira fase, ela também é chamada por vários autores de neomodernismo ou pós-modernismo, tá? Que se opunha de certo modo à primeira e era por isso ridicularizada com o apelido de neoparnasianismo, tá? Então essa terceira geração modernista vai trazer algumas características próprias, tá? Então, é o retrocesso em relação às conquistas de 22, tá? Volta ao passado, valorização da rima, da métrica, do vocabulário erudito e das referências mitológicas. O passadismo, o academicismo, introdução de uma nova cultura internacional nas letras brasileiras. Então ela vai ter essa diferença, ela está voltando tudo aquilo que foi destruído com aquela primeira geração. Então, aqui, os seus principais autores, tá? Na poesia, nós vamos ter Péricles Eugênio da Silva Ramos, Ledo Ivo, Gleir Campos, Marcos Conder Reis e João Cabral de Melo Neto. Já na prosa, eu vou ter Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Na poesia, o João Cabral de Melo Neto é o grande representante, tá? Ele nasceu em Recife em 1920, ele era diplomata de carreira. Ele foi eleito em 69 para a Academia Brasileira de Letras, estreou em 42 com Pedra do Sono, tá? Suas poesias. Ao publicar O Engenheiro, em 45, ele traça os rumos definitivos de sua obra, suas principais características. Mas a sua principal obra dramática mesmo, seu poema dramático, foi Morte e Vida Severina, tá? Que foi encenado em 1966 com a música de Chico Buarque, consagrando definitivamente. Então, quais eram os principais aspectos de sua obra? A objetividade, a concisão e precisão, o metalirismo, o engajamento e denúncia, tá? Então, a sua principal obra, Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. Ele tem esse subtítulo, Alto de Natal Pernambucano, tá? Então, aqui é um pouquinho das suas principais características, né? Uh, como engenheiro, tá? Em 45, ele questiona o ato de escrever e a relação do poema com as palavras, palavras como coisas que serão manipuladas e combinadas pelo poeta. Ele vai ter essa parte da psicologia da composição, que é a obra dele de 47, tá? O engenheiro é de 45. A psicologia da composição é uma fábula de Anfion, tá? Da psicologia da composição e Antíode, poemas sobre poesia, metapoesia, né? Falando da própria poesia, e refletem acerca da racionalidade no ato da composição. É uma poesia que brota versus poesia como resultado de um esforço árduo.
E O Cão Sem Plumas é uma obra dele de 1950. É um vocabulário mais prosaico, crítica social e comparação explícita. Ele foi dividido em quatro partes. A primeira e segunda com ênfase na observação e a terceira e quarta com ênfase na construção. Como é que é isso? A primeira e a segunda passagem, ele trata principalmente a paisagem do Capiberibe. Tá? A terceira ele vai trabalhar a fábula do Capiberibe e a quarta o discurso do Capiberibe. Tá? Então o local é o Nordeste, Pernambuco, o homem à beira do rio, o encontro com o rio com o oceano. Então ele vai trazer essas características na sua obra. Em Morte e Vida Severina, de 56, ele é um ato, ele é uma peça teatral de origem medieval e popular. Ele tem grande sonoridade, tá? Versos em redondilha maior, 7 sílabas métricas. O tema é o itinerário do retirante nordestino que parte do sertão em direção ao litoral. É a busca de sobrevivência devido à seca e às condições insustentáveis de vida naquela época ali. Então, o que ele vai trazer mais de interessante nessa obra? Uma paisagem natural, as condições sociais e a vida dos habitantes. E aqui eu tenho um trecho: fazer com que a palavra leve pese como a coisa que diga. Então os severinos são muitos, como os santos de Romaria. Somos muitos severinos. Igualdade da multidão. Então é o retirante em direção à capital, a morte morrida versus a morte matada, coisas de não, a fome, a sede, a privação, as discussões presentes na obra, né? A seca inevitável, a morte, a falta de terras, parte que te cabe deste latifúndio, trabalhos relacionados à morte, rezar, enterrar, o filho de José Esperança, duas ciganas, anunciar o futuro da criança, trabalhar nas fábricas e não nos mangues. Então, esse livro trouxe toda essa mudança na literatura dessa época. E aqui tem um pequeno trecho de Morte e Vida Severina. Tá? Na prosa, nós vamos ter outros autores, como José de Guimarães Rosa, João de Guimarães Rosa, desculpa. Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores, né, de todos os tempos. Ele foi médico, diplomata e embaixador. Ele sabia falar 10 idiomas. As suas principais obras, que assim de grande destaque, Sagarana e Grande Sertão Veredas. Então ele vai trazer na sua obra esse destaque pelas inovações, né, da linguagem, sendo marcada pelas influências de falares populares e regionais. A sua erudição, né, permitiu a criação de inúmeros vocábulos e, a partir de arcaísmos e palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas. Guimarães Rosa nasceu em 1908 e faleceu em 1967. Aqui nós temos um trecho onde ele diz o seguinte, em uma entrevista para uma prima dele. Eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo, leio sueco, holandês, latim e grego. Mas com dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães, estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Então ele sentia prazer nisso que ele fazia. Aqui estão as suas principais obras, que eu falei para vocês, as de destaque mesmo, é Sagarana, Grande Sertão Veredas e Primeiras Histórias, mas aqui eu tenho todas as obras que ele produziu durante a sua vida. E tem algumas obras que foram póstumas, né, após a sua morte. Grande Sertão Veredas, considerado a obra-prima dele, né? O sertão criado por Guimarães Rosa é uma realidade geográfica, social, política e psicológica. No espaço sertão-mundo, o sertanejo não é apenas um homem de uma região e de uma época específica, mas o homem universal, defrontando-se com problemas eternos, o bem e o mal, o amor, a violência, a existência ou não de Deus e do diabo. Por isso classifica-se seu regionalismo como regionalismo universalista.
Ali nós temos a citação dele que ele diz: o sertão é o mundo. O livro narra as memórias de Riobaldo, personagem principal, ex-jagunço, que assume a liderança do grupo após a morte do chefe Joca Ramiro. Conta um doutor que nunca aparece através de seu caráter insólito e ambíguo. Na primeira parte do livro, Riobaldo faz um relato caótico e desconexo de vários fatos, sempre expondo suas inquietações filosóficas, enquanto que na segunda parte as ideias de Riobaldo são mais organizadas. A ambiguidade e o caráter ambivalente de Riobaldo, assim como de outros personagens, dominam o romance. Então, esse Grande Sertão Veredas, ela é uma grande narrativa oral. O personagem principal é o Riobaldo. Eu vou ter o velho fazendeiro, o homem das letras e de armas que vive na margem do Rio São Francisco. O Riobaldo dá sua experiência vivida ao interlocutor da cidade. É um monólogo ininterrupto do ex-jagunço do norte de Minas. Ele conta caso de vingança, perseguição e luta pelo sertão. Mostra reflexões sobre vida, morte, Deus e diabo. O discurso de Riobaldo é marcado pela preocupação metafísica. É uma constante indagação enquanto narra, emendando um caso no outro. Riobaldo tem uma preocupação com a sua alma, pacto com o diabo para vencer Hermógenes, que é seu inimigo. A busca de Hermógenes e Ricardão, assassinos do chefe Joca Ramiro, cuja morte Riobaldo precisa vingar. Diadorim, mulher disfarçada de homem, é filha de Joca Ramiro e busca vingança, mas é morta por Hermógenes. Aqui eu vou ter uns exemplos de neologismo que eu trabalho muito nessa obra. A nonada, palavra que abre o livro de Grande Sertão, Veredas, é um neologismo criado por Guimarães Rosa, resultante da aglutinação de non, palavra arcaica de não, com nada. Maneira de reforçar uma coisa sem importância, uma ninharia, nada. Ensimesmundo, outra invenção do autor. Mistura das palavras ensimesmado e mudo, usada para descrever alguém fechado. Guimarães Rosa falava que pretendia fugir dos lugares comuns. Para ele, a sonoridade e a forma tinham tanto valor quanto significado. Caburé, do tupi caburé, que vive no mato, e o equivalente ao cafuso, caboclo, caipira, a linguagem do sertanejo vivenciada pelo autor na infância, o seduzira, e foi um dos principais elementos de sua obra. Pantomima é a arte ou ato de expressão por meio de gestos, de mímica, ou de expressões corporais e fisionômicas, sem a utilização de palavras ou música. Tem origem grega, pantomimos, e foi usada para descrever a apresentação teatral de um circo. Entalagado, usada para dizer que a pessoa bebeu entalagadas, ou seja, que tomou uma porção de bebida alcoólica de uma só vez. Foi escolhida por descrever por si só a forma como o personagem ficou embriagado. Clarice Lispector. Ela nasceu em 1925 em Teteknik, na Ucrânia, e faleceu em 1977. Ela passou a infância dela no Recife, mudou-se para o Rio de Janeiro com 12 anos. Em 1944, com 19 anos, publicou Perto de um Coração Selvagem. A obra desnorteou a crítica, narrativa intimista, caráter inovador, novos caminhos para expressões verbais. Aos 15 anos, entrei numa livraria que me pareceu o mundo que gostara de morar. De repente, um dos livros que abri continha frases tão diferentes que fiquei lendo, presa, ali mesmo, emocionada. Eu pensava, mas esse livro sou eu. Clarice Lispector tem nas suas principais obras Perto de um Coração Selvagem, Paixão segundo GK, A Hora da Estrela. Então são obras que trouxeram nos romances essa característica muito importante dela. E nos contos Laços de Família, que é uma das suas principais obras. E ela tem várias crônicas diversas, tá? Uma característica da sua obra é o predomínio do tempo psicológico, e, portanto, a subversão do tempo cronológico. As ações passam a ter importância secundária, servindo principalmente como ilustração de características psicológicas das personagens, a introspecção psicológica. A presença da epifania, a revelação,
As personagens sentem um estranhamento frente ao fato banal. Nesse momento, mergulham num fluxo de consciência do qual emergem sentindo-se diferentes em relação a si mesmas e ao mundo que as rodeia. Esse desequilíbrio momentâneo, por certo, mudará sua vida definitivamente. Fusão de prosa e poesia, com o emprego de figuras de linguagem, metáforas, antíteses, paradoxos, símbolos e alegorias, aliterações e sinestesias. Uso de metalinguagem em associação com o processo intimista e psicológico, políticos, sociais, filosóficos e existenciais, isso aí na Hora da Estrela, de 77. Aqui um pouquinho sobre algumas características dela, no caso, no seu livro Laços de Família. O amor, terceira pessoa. Os laços de família, terceira pessoa. O preciosidade, terceira pessoa. Feliz aniversário, o crime do professor de matemática, a imitação da rosa, uma galinha, o búfalo, começos de uma fortuna, devaneio e embriaguez de uma rapariga, mistérios em São Cristóvão, a menor mulher do mundo. Todos esses contos foram escritos em terceira pessoa, o único seria em primeira pessoa, O Jantar. Então aqui ela vai trazer essas características dela. E aqui nós terminamos a terceira geração na sua, vamos dizer assim, uma primeira parte dela. Porque na próxima aula nós iremos ver a parte de tropicalismo. Pessoal, vimos aí a terceira fase do modernismo. Uma primeira parte. Tem muito mais coisas ainda. Nós temos aí o tropicalismo e vamos vendo outras coisitas mais aí da terceira fase. Vamos lá então. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, bata o sininho, faça uma bagunça aí. Beijo do gordo para vocês.